Transtorno de ansiedade generalizada, nós falamos na primeira parte desse tema sobre os sinais, os sintomas, o que é, quais são as doenças que imitam aí um transtorno de ansiedade generalizada. E agora nós vamos falar sobre o tratamento, que é o que mais interessa para você e para mim também. Então vamos falar do tratamento, como são feitos os tratamentos aí para o transtorno, né? E então o tratamento da ansiedade generalizada, ele costuma ser feito com uma combinação de medicamentos e psicoterapia. E habitualmente também com terapia cognitivo-comportamental. Por que a cognitivo-comportamental? Porque é o tipo de terapia já comprovado em vários estudos e recomendado por várias associações nacionais e internacionais, associações médicas, que demonstram uma eficácia melhor. Então, as outras terapias são boas, são importantes para várias outras questões da vida, mas não tão eficazes para o transtorno de ansiedade generalizada, como é a psicoterapia cognitivo-comportamental. Então, ela é a mais indicada no tratamento. A terapia cognitivo-comportamental, ou conhecida também como TCC, né, que é a sigla Terapia Cognitivo-Comportamental, ela ajuda a entender como que os problemas, como que os pensamentos, como que os sentimentos e comportamentos estão afetando a pessoa. Porque nós entendemos que pensamentos geram sentimentos e os sentimentos vão gerar mais pensamentos. Então, tudo aquilo que você pensa, você vai sentir. Se você pensa em algo bom, algo positivo, você vai sentir-se feliz, você vai sentir-se alegre. Pelo contrário, se você pensar em algo negativo, algo ruim que possa acontecer, você vai ter sensações ruins no seu corpo. Então, por isso é importante, né? Entender que pensamentos geram sentimentos. E isso vai determinar as suas ações. E a terapia cognitivo-comportamental também ela pode ajudar a questionar os pensamentos negativos, questionar a ansiedade, né? Você duvida da sua ansiedade, você critica a sua ansiedade e você determina um novo rumo de pensamento. É uma reestruturação cognitiva. Vai reestruturar a maneira como você pensa, né? Então, é reorganização dos pensamentos. E a terapia costuma envolver, então, uma consulta semanal que você vai fazer com um terapeuta especializado, e ela costuma ter a duração, então, em média de 1 hora de duração semanal. O ideal seriam 2 vezes por semana, mas 1 vez por semana já vai te ajudar bastante. Já a terapia farmacológica, os medicamentos, os fármacos, né? É a segunda perna do tratamento. Mas ela é feita com medicamentos, geralmente da classe dos antidepressivos, e o tratamento costuma ser feito por no mínimo 1 ano. O ideal são 2 anos para evitar as recaídas, né? E a pessoa, porém, né, é importante ter isso em mente que, apesar do tratamento com medicamento, ela pode ter recaídas, e sempre que houver a suspensão do fármaco, sempre que retirar o medicamento, ela pode ter uma recaída. E o tratamento, então, pode permanecer por mais tempo, por um tempo indefinido nesses casos. E é interessante você entender que a medicação ela responde em cerca de 30% do problema. 30% do problema. Ela não vai solucionar o problema da crise de ansiedade, não vai curar. As primeiras vezes que a pessoa toma a medicação, ela começa a se sentir menos ansiosa, mais tranquila, e ela acha que o problema foi resolvido. O médico também tem essa tendência, a achar que o problema foi resolvido, mas não é um problema que se resolve com medicação, é um problema que se resolve com mudanças comportamentais. Isso que é importante você ter em mente, não se esqueça disso. É mudar a maneira como você pensa, isso é o mais importante. Então, os fármacos, né? Se a pessoa tiver recaída, sempre que tiver a retirada do fármaco, vai ser necessário usar por mais tempo.
Os fármacos de primeira linha são os antidepressivos, são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que é o ISRS, né? Como escitalopram, sertralina, paroxetina, fluoxetina, são vários medicamentos. Uma outra opção são os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e da noradrenalina, como venlafaxina e duloxetina. Mas o mais eficaz é o tratamento feito com a terapia cognitivo-comportamental. A medicação vai ajudar a tirar da crise, desacelerar um pouquinho para que tenha condições, às vezes, de fazer a terapia cognitivo-comportamental. Então, a pessoa baixa a ansiedade, dá uma acalmada com a medicação e vai para a terapia. Só a medicação não vai resolver o problema, né? Então, pode ser usados também a buspirona, pregabalina, vai depender de cada caso, o médico vai avaliar. Os benzodiazepínicos também são tipos de sedativos que podem ser utilizados, né? São utilizados às vezes no tratamento de curta duração, durante um período de crise aguda, de ansiedade intensa, a pessoa está muito descontrolada, ansiedade muito intensa, às vezes usa o benzodiazepínico, né? Mas eles ajudam a aliviar os sintomas de forma rápida. Só isso, alivia sintoma de forma rápida, dentro de 30 a 90 minutos. Depois da ingestão, a pessoa já fica um pouquinho mais calma. Aí tem também clonazepam, diazepam, lorazepam. São os fármacos mais utilizados dessa classe. Eu estou falando aqui, mencionando os fármacos mais utilizados para você entender como que é feito no meio médico. Agora, a pergunta que não quer calar. Ansiedade tem cura? Olha só, o transtorno de ansiedade, como muitos outros transtornos mentais, geralmente, no meio da ciência, não é considerado curável, né? Não é curável, ele é no sentido tradicional da cura, né? Se extinguiu permanentemente, não é considerado. Mas ele é tratável e ele é gerenciável. Então você pode tratar, você pode gerenciar, aprender a administrar muito bem a ansiedade, de maneira que você vive uma vida normal, sem maiores problemas. Muitas pessoas, elas conseguem um alívio muito rápido através da combinação de terapias, como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, mais a medicação e mudanças no estilo de vida, que são muito importantes as mudanças no estilo de vida. E técnicas também de relaxamento, grupos de apoio. E a eficácia do tratamento, ela varia de pessoa para pessoa. Tem gente que melhora mais rápido, tem gente que demora um pouquinho mais. Por quê? Porque o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Não é igual, né? Não é receita de bolo. Pode não ser tão eficaz para outra pessoa. E olha só, é muito importante, então, trabalhar em colaboração com outros profissionais de saúde. Por exemplo, o médico psiquiatra em companhia do médico, em companhia do psicólogo, né? Do terapeuta cognitivo-comportamental. Isso vai ajudar bastante. E o tratamento adequado, um tratamento contínuo, certinho, cumprir o tempo certo. Muitas pessoas com transtorno de ansiedade podem levar uma vida plena, uma vida produtiva, uma vida normal. Agora, é importante você saber também quais são as substâncias que aumentam a ansiedade. Tem várias substâncias que causam pioras no quadro de ansiedade e às vezes você não sabe disso. O álcool é uma delas, os psicoestimulantes, as metanfetaminas, né? E também um ambiente com mudanças constantes. São principalmente esses 4. Então, o álcool, o que ele vai fazer? Ele vai abaixar a pressão, já mencionei isso na primeira parte do nosso tema de hoje, né? O transtorno de ansiedade generalizada. O álcool, ele abaixa a pressão e no dia seguinte ele aumenta a adrenalina para subir a pressão. E aí você vai ficar mais ansioso, vai aumentar a ansiedade, vai aumentar as crises de pânico. Os psicoestimulantes, né, como drogas, por exemplo, as metanfetaminas, dopamina, cocaína, café. O café, há estudos que demonstram que 438 miligramas ou 5 xícaras por dia já afetam muito a ansiedade, aumentam bastante a ansiedade. A efedrina como medicamento, né, para gripe,
ou dor de cabeça, medicamentos que têm efedrina, medicamentos que levam cafeína na composição, também acabam aumentando a ansiedade. E já que eu estou falando de substâncias que aumentam a ansiedade, o açúcar a gente não pode esquecer, né? Você consumir alimentos muito açucarados, muito doces, guloseimas em geral, aumentam a ansiedade. O açúcar faz ele traz uma certa sensação de calmaria ali no momento, né? Mas depois os picos de insulina vão fazer baixar muito a glicemia, a glicose no sangue, e você passa a ter nova ansiedade muito exacerbada. Então, cuidado, né? Com o açúcar. O consumo de açúcar piora bastante a ansiedade, e principalmente as mulheres costumam utilizar muito, né? Nos chocolates, nos doces, né? Principalmente no período da TPM. Outra coisa importante que você não pode esquecer são os adoçantes. Os adoçantes contêm aspartame, os adoçantes contêm sacarose. Os vários tipos de adoçantes, a maior parte deles, né, praticamente todos os adoçantes, não são recomendados. Eles pioram os quadros de ansiedade e pioram também bastante a capacidade de cognição. Pioram a qualidade do seu cérebro, né, porque interferem na circulação cerebral, questões hormonais e tudo mais, e causam sérios problemas de saúde. Então, cuidado também com os hábitos alimentares, né? São muito importantes da gente mencionar aqui. E a prevenção do transtorno de ansiedade. Então, embora esse transtorno de ansiedade generalizada, ele possa ser completamente evitado, né? Ou melhor, você não consiga evitar completamente os momentos de ansiedade. Tem algumas medidas, algumas atitudes que são muito importantes que podem ajudar a prevenir ou até mesmo reduzir por completo os sintomas. Então, manter uma dieta saudável é fundamental. Reduzir a carga de trabalho. Se está trabalhando demais, diminua a carga de trabalho. Fazer exercícios físicos é fundamental, vai ajudar bastante, né? Um exercício regular. Pode começar aos pouquinhos, né? Se você tem dificuldade, 5 minutos por dia que você começa uma caminhadinha de 5 minutos já faz diferença. Tem estudos que demonstram isso. Comece com uma caminhada de 5 minutos, vai aumentando gradualmente, né? Reduzir o consumo de álcool, de cafeína, né? Estabelecer rotinas regulares de sono, vai dormir sempre no mesmo horário. Cria ali um ritual do sono, por exemplo, vai primeiro pegar a toalha, todo dia faz a mesma atitude, né? A mesma atitude que você tem no banho, cria um ritual do sono. Participar de atividades relaxantes, por exemplo, a meditação, a gente vai citar aqui um pouquinho sobre a meditação daqui a pouco. Tudo isso pode ajudar a reduzir de maneira significativa os níveis de ansiedade. E aí você também abandonar o celular, cuidado, né? O uso excessivo do celular hoje é um problemão de saúde mental também. O celular, ele causa uma hiperestimulação cerebral. Por quê? Olha só, no celular tudo acontece muito rápido. Aqui você tem sons, você tem cores e você tem imagens que mudam constantemente, mudam repentinamente. Então, imagens, sons, cores, tudo muda muito rápido. As pessoas estão utilizando muito os aparelhos, os smartphones, os dispositivos móveis, e isso causa uma hiperestimulação cerebral. Aí ela não consegue ter paciência para ler um livro, porque o livro não muda de imagem, não muda de som, não muda de cor, né? Não tem paciência para assistir uma palestra, não consegue assistir um vídeo. Talvez você esteja com dificuldade de assistir esse vídeo aqui agora. E pode ser que seja por causa do uso excessivo das telas, computadores e principalmente o celular, né? Então, cuidado com o uso excessivo desses aparelhos que causam bastante ansiedade também e tiram o sono. Por quê? Porque a luz, durante a noite, inibe a produção de melatonina, que é o neurotransmissor que induz ao sono. A prática frequente de atividade física, especialmente aí se você realizar a prática de atividade física por mais de 6 meses seguidos, pelo menos 6 meses seguidos, é bastante eficaz para prevenir ou mesmo para reduzir os sintomas de ansiedade generalizada. E agora eu quero falar para você
a respeito da importância que existe de você ter interação social. É importante você não se isolar, né? Ter bastante interação social, mas não excessivamente. Porque tudo aquilo que é feito de maneira excessiva, de maneira com cobrança em cima, isso vai trazer para você um certo desconforto, vai gerar mais ansiedade para você. Então, a interação social é importante. Fazer uma lista de tarefas, organizar as suas tarefas. Então, coloca no bloquinho do celular mesmo, ou no papel, quais são as tarefas prioridade. Organize as suas tarefas de maneira anotada, anote as tarefas a ser feitas, coloque isso numa ordem, para que você consiga se organizar melhor, não se perder, não ficar tão agitado. Delegar tarefas também é importante, né? Você passar para outras pessoas que possam te ajudar no seu trabalho, ou até mesmo ajudar você a organizar-se. Você pode falar assim, olha, eu estou com dificuldade de me organizar, estou com dificuldade, eu estou muito ansioso e dificuldade de organizar meus trabalhos, minha rotina, todos os meus compromissos. Você pode me ajudar? E aí uma pessoa vai te ajudar ali, colocar na ordem de prioridade aquilo que você precisa no dia a dia, né? Com horários, tudo certinho, isso vai facilitar para você. Atividades relacionadas também à mente e corpo, né? Como as atividades físicas, a meditação mindfulness, que também ajuda bastante. E eu quero agora apresentar para você um aplicativo bem interessante. É um aplicativo chamado WeMind. Vai aparecer na tela aí para você. Você pode olhar, pode baixar na Play Store o aplicativo WeMind. Está aparecendo na tela aí para você. E você vai fazer o uso desse aplicativo. Ali ensina você a fazer a meditação Mindfulness. É uma introdução, o básico que você precisa aprender para você ir começando a se acostumar com a meditação, que é algo bem simples, bem interessante. E também livros, quero recomendar alguns livros. Vai aparecer na tela para você 4 livros, né? Vão aparecer primeiro 2 deles e depois vai aparecer mais 2 livros que ensinam você a praticar a terapia cognitivo-comportamental. Alguns comportamentos você mesmo pode mudar. Lendo esses livros, são livros bem interessantes, talvez você consiga até na internet aí o PDF do livro, ou você pode comprar o livro físico, porque tem algumas tarefinhas para fazer, para preencher também, que são bem interessantes e são livros produzidos por psicólogos, né? Inclusive dentro da linha da terapia cognitivo-comportamental. Um deles é A Mente Vencendo o Humor, está aparecendo aí na tela para você. O outro livro é Tratamentos que Funcionam. É o manual do paciente, ou seja, você mesmo vai fazer um tratamento em você, que funciona, fácil, vencendo a ansiedade social, né? Esse livro aí. E o próximo livro que está aparecendo na tela aí, são mais 2 livros, Livre de Ansiedade, da editora Artmed, Tratamentos que Funcionam, que é o manual do paciente, vencendo a ansiedade e a preocupação. Bastante interessante esses livros, você mesmo lendo, você vai entender uma linguagem adaptada para o paciente, você mesmo lê, você mesmo entende, tem tarefinhas para executar e ajudam muito. E agora, eu quero dizer para você que é muito importante você ter algumas regras, né? Estabelecer algumas regras na sua vida, algumas questões que são bem interessantes, que vão fazer diferença. Primeira coisa, você pode repetir para você mesmo. Eu não disse que pensamentos geram sentimentos, então você pode repetir para você que naquele momento daquela ansiedade, você pode repetir para você assim, olha, essa ansiedade ela não é racional, ela não está sendo inteligente, está sendo uma ansiedade exagerada. E você tentar se colocar de fora do problema e olhar para o problema, se ele é tão grande assim de fato. Você pode dizer, essa ansiedade, ela não vai me matar. Ela é uma ansiedade inofensiva. Essa ansiedade é inofensiva, ela não vai tirar a minha vida. E aí a segunda coisa, você pode fazer uma técnica. Você pode memorizar assim, ó, 4-2-4. 4-2-4. Como que é o 4-2-4? Você vai respirar, você vai sugar o ar, inspirar o ar
contando até 4. Então, lentamente até 4, e aí você segura o ar por 2 segundos, 2 segundos apenas, e você solta o ar, pode soltar pela boca, pode soltar fazendo barulho mesmo, né? Você solta o ar contando até 4 de novo. Então, inspira contando até 4, e você solta o ar, segura 2 segundos, né? Contando até 2, e agora você solta contando até 4. Né? Conta até 4 e você solta o ar novamente. Essa é uma técnica simples de respiração. Ela ajuda a ativar, né? Desativar a adrenalina do corpo, né? Vai ativar o sistema nervoso parasimpático, vai ajudar a relaxar, vai ajudar você a se acalmar. Então, a respiração, os exercícios respiratórios ajudam muito. Pode fazer sentado, pode fazer deitado na sua cama, desde que seja uma posição confortável para você. O olhar periférico. O que é o olhar periférico? Você olhar, né, nas laterais. Então, o olhar periférico aqui, ó, acompanha meu olhar aqui. Você olha aqui para o cantinho do olho, né? Alguns falam assim, olhar de rabo de olho. Aí você olha aqui para a direita, olha para a esquerda, né? E esses movimentos dos olhos também ajudam a diminuir a ansiedade. Tem estudos que demonstram isso. Por isso que também a pessoa, quando ela vai começar a dormir, né? Ela está iniciando o sono, ela começa com movimentos rápidos dos olhos, né? Então o olho começa a se mexer. Então eles acreditam nas pesquisas que isso está ajudando a formar memórias e também ajudando a acalmar o sistema nervoso, né? Ativando o sistema nervoso parasimpático aí. O olhar periférico vai ter a acetilcolina, né? Acetilcolina, que é um neurotransmissor que bloqueia os efeitos da adrenalina, vai liberar mais acetilcolina no organismo. A quarta dica é que a ansiedade, você precisa observar a sua ansiedade como se você estivesse dirigindo um carro e a sua ansiedade estivesse do seu lado, no banco do passageiro, né? Então, observa a ansiedade, você não vai obedecer à voz da sua ansiedade, não obedeça a ela. Não vai fazer o que ela quer, o que ela está mandando você fazer, você não obedece, não faça, né? Então, você vai criticar a sua ansiedade, você vai analisar ela, vai analisar o pensamento. Por exemplo, se ocorrer uma doença na minha família, aí você deve pensar assim, olha, critica o pensamento, mas qual a evidência que eu tenho que a pessoa está doente? Eu não tenho nenhuma evidência, mas se ela estiver, ela pode ser tratada, pode ser cuidada, o que de pior pode acontecer? Isso vai tirar a minha vida junto? Não, então tem que analisar bem a questão, duvida, critica e determina um pensamento diferente. Outra dica importante é ter declarações de coragem, né? Você pode fazer uma declaração de coragem para você mesmo. A ansiedade, ela começa tentando subestimar o seu poder de vencer. Então, a coragem não é não sentir medo. Coragem não é não sentir medo. Coragem é o que eu decido fazer quando eu sinto medo. O que eu decido fazer quando eu estou com medo? Isso aí é o sinal de coragem. Então, você pode pensar da seguinte forma, eu já superei isso outras vezes, eu já tive vitórias significativas várias vezes na minha vida, já foi positivo em muitos momentos, então você vai recordar os momentos em que teve vitórias, em que teve sucesso, e você começa a recordar disso e falar, não, eu posso vencer, eu consigo, eu já passei por situações difíceis e superei, e venci. Então, ela é ruim, a ansiedade é ruim, mas ela não me mata, não vai acontecer nada e eu posso vencer. Então, são mudanças no padrão de comportamento, é isso que você precisa ter em mente, mudanças nos padrões de comportamentos. É o remodelamento ou a reestruturação de pensamentos, reestruturar os pensamentos, né? Remodelar os pensamentos. É isso que vai fazer a diferença no seu tratamento. E agora vai aparecer aí na tela para você também o treino de neuroplasticidade. O treino de neuroplasticidade é bem simples, né? Algumas coisinhas bastante simples, algumas regrinhas simples.
em que você vai, primeiramente, número 1 aí na tela, decisão consciente de uma mudança única. Você não precisa se preocupar em fazer um monte de mudanças, né? Senão você vai ficar mais ansioso. Você vai se preocupar em fazer uma mudança por dia. Uma única mudança por dia. Isso que você precisa colocar na sua cabeça. Eu vou fazer uma mudança só por dia. E aí você precisa ter um enfoque curioso, né? Algo que você vai focar, que vai trazer a mudança, que seja desafio, um desafio gostoso, né? Igual você fazer um joguinho, por exemplo. Por exemplo, meditar, né? Eu vou meditar, eu decidi e hoje vou fazer meditação, ou vou fazer um treino respiratório, como eu ensinei agora há pouco. Corrigir a respiração para me acalmar também, né? O terceiro ponto seria correção. Você pode ter na sua mente o seguinte, que vai ter erros em tudo que você vai fazer para mudar a ansiedade. Você vai cometer erros, isso é normal, né? E aí você vai, então, corrigir os erros com propósito, com compaixão. Eu vou cometer erros, né? Vou fazer tentativas, mas eu vou aos poucos, não preciso me apavorar com isso, não vai ter consequência negativa, não vai ter nada que vai me afligir ou me trazer uma consequência prejudicial. E aí você consegue, então, ir fazendo aos pouquinhos as correções dos erros e vai fazendo as mudanças com calma, né? O quarto item seria a intensidade. A intensidade daquilo que você vai fazer, né? A lei do mínimo esforço. Vai fazer uma lei do mínimo esforço na direção certa e repetir até aumentar. Você vai fazendo o mínimo esforço aos pouquinhos, vai repetindo, né? Vou repetir os exercícios respiratórios, eu vou repetir a meditação. E aí você vai conseguir também fazer aí essas mudanças, né? São micro intervenções para micro melhoras. Então são as micro intervenções que você vai fazendo e você vai ter micro melhoras aos poucos aí na sua vida. A frequência com que você faz as atividades para mudar a crise de ansiedade, a frequência ela é mais importante do que a intensidade com que você faz e ela é mais importante do que a perfeição. Então, diz que o feito é melhor do que o perfeito, né? Então, faça pequenas mudanças e a intensidade da repetição é o que vai trazer resultado. A realização também é importante. Na realização, no item 6, né? Uma sensação de autoeficácia. O orgulho de ter dado certo. Você pensar assim, olha, deu certo, estou orgulhoso de mim mesmo, né? Isso libera dopamina no seu cérebro e gera aprendizado maior. Lembrar das vitórias que você já teve. Quantas vitórias você já teve? Então isso gera melhor autoconfiança, melhor autoestima, dá mais dopamina no seu cérebro e você vai se tranquilizando. E o ponto 7, a ação, né? Técnicas de visualização, de vitória. Toda terapia funciona, você precisa ter isso em mente, toda terapia funciona através de mudança de comportamento. Essas mudanças de comportamento, ela causa uma mudança estrutural no seu cérebro. Então, mudou o comportamento, vai mudar a estrutura cerebral, vai mudar a maneira como você pensa. E isso é fundamental. Terapias imaginais, né? Então, tem terapias que a pessoa só imagina certas situações. Por exemplo, os atletas usam muito isso, né? Os atletas olímpicos usam muito isso. Vai criando memórias que vai fortalecendo, vai se consolidando e a pessoa vai sempre visando uma ação. Então, a terapia ela tem que visar uma ação. Então, as terapias imaginais, por exemplo, eu nem sabia disso, mas eu fui descobrir mais tarde, né? Quando eu tinha por volta dos 15, 16 anos, eu tinha muita vontade de aprender a dirigir. Tanta vontade de aprender a dirigir, eu prestava atenção no motorista de ônibus dirigindo, no ronco do motor, na passada de marchas, né?
E observava muito meu pai também dirigindo seu carro. E eu reproduzia tudo aquilo ali na minha mente. Quando eu chegava em casa, eu deitava na cama, na hora de dormir, e eu ficava imaginando eu entrando no carro, abrindo a porta do carro, sentava no banco do carro, tudo na minha imaginação. E aí, então, eu imaginava que ali eu regulava os retrovisores do carro, ajustava o banco na posição adequada, depois eu dava partida no veículo, e aí eu me visualizava dirigindo, aí eu pisava na embreagem, tudo na minha mente. Eu visualizava eu pisando na embreagem, o tempo certo de passar a marcha, primeira, segunda, terceira, e dirigindo. E eu ficava assim, jovem, adolescente, com vontade de dirigir, de aprender a dirigir, eu ficava muito tempo fazendo isso. Qual foi o resultado? Quando eu peguei um carro a primeira vez, então eu saí dirigindo normalmente. Consegui dirigir como se eu já soubesse dirigir. É claro que tinham pequenas falhas, mas dirigi muito bem. Isso porque eu reproduzi tudo aqui dentro, o passo a passo. Isso é feito também com atletas, né? Os atletas, é usado muito no mundo do atletismo, essas repetições. Então, o que acontece? Os psicólogos fazem treinos assim para atletas. Um atleta, por exemplo, está jogando lá futebol, chega na hora de fazer o gol, ele finaliza errado. Então, ele está deitado ali numa maca, né, no divã ali, ou na maca, ou numa cadeira sentado, e o psicólogo, então, vai falando com ele, vai fazendo toda a jogada real do campo. Então, ele começa ali, deitado, ele começa a transpirar de verdade, ele começa a suar como se ele estivesse no jogo mesmo, né? Ele consegue atingir um grau de concentração tão elevado que ele se vê dentro do jogo, ele se vê jogando e se vê executando o gol com precisão. E aí ele começa a transpirar, a musculatura se contrai e ele fica cansado de verdade ali e ele está só deitado numa maca, imaginando toda a situação, toda a jogada, né? Isso é um treino bem interessante que funciona também para a crise de ansiedade, por qualquer coisa que você vá fazer. Então, o comportamento, grava bem isso, o comportamento mudam as crenças, né? E o cérebro só muda se ele sentir reações, físicas também. O seu cérebro só vai mudar se você sentir reações físicas. Então, ele é regulado pelo comportamento. O comportamento gera reações físicas e vai mudar esse padrão cognitivo de pensar catastrófico que gera muita ansiedade. E repetir um hábito até que fique no piloto automático, né? Você vai repetindo aquele hábito, aquilo vai se tornando natural, vai se tornando normal para você. Corrigir o sono, um sono de qualidade, de repente deixar as telas mais cedo, deitar mais cedo, não ir para a cama de barriga cheia, né? É muito importante para dormir melhor. Comer alimentos mais leves, pelo menos 3, 4 horas antes de se deitar. Deitar mais cedo para produzir mais melatonina. Não ter luz nenhuma dentro do quarto, dentro do ambiente, para dormir melhor. E às vezes até tomar um pouquinho de melatonina. Você encontra aí, né? A melatonina é muito boa para ajudar a induzir o sono também. E o sono, ele favorece o aprendizado, porque não existe aprendizado. Seu cérebro vai precisar aprender de novo. Tem que aprender a sentir uma nova emoção, né, uma reação física e tudo, dessa forma que eu falei anteriormente, e direcionar esse cérebro para que ele tenha um novo aprendizado de um novo comportamento, que é controle da ansiedade, né, a regulação da ansiedade. E lembrar-se que você está junto, você está em sociedade, você tem família, você tem amigos, né? Lembrar que tem familiares que passam pela mesma experiência que você e que nós aqui também estamos juntos nessa campanha, né? A ansiedade, entenda o que é, tem nessa revistinha, tem QR Code também para você acessar e tem ajuda, você pode falar com os nossos amigos aí que vão te ajudar a atender você também. E ter em mente que as frases que às vezes a gente fala assim, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Essas frases são muito absolutistas, né? Eu tenho que. Você não tem que nada, né? Isso vai tornar você mais impotente. Você pode substituir a frase, olha, eu
precisaria fazer isso ou aquilo, mas se não der, o que eu posso fazer? Quais são as alternativas que eu tenho? Não é tenho que, né? E vamos ao próximo passo, né? A TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela deve deve ter efeitos em 8 semanas no máximo. Se você está fazendo terapia com um psicólogo, deu 8 semanas, né? Deu 8 semanas, você não teve resultado, alguma coisa está errada. Troca de terapeuta. Troca de terapeuta. E trabalhar com a tolerância, as incertezas, né? Ele precisa trabalhar isso daí, com as preocupações, resolução de problemas. Os medicamentos, como eu falei, né? O citalopram, paroxetina, sertralina, venlafaxina, duloxetina, por 1 ou 2 anos no máximo. E os suplementos, tem suplementos que ajudam? Sim, tem suplementos que ajudam também. Por exemplo, a lavanda, tanto a tintura de lavanda, o óleo essencial de lavanda. Galfímia é uma outra planta bem interessante. A passiflora. E atividade física de 150 minutos por semana, pelo menos 150 minutos por semana. Mindfulness é Bud Scan. Então, vamos falar aqui um pouquinho do Mindfulness Bud Scan, para você entender como é que funciona. Mindfulness é atenção plena. Então, você se concentrar naquilo que você está fazendo, nas sensações corporais, né? Então, por exemplo, vamos fazer aqui um pouquinho para você entender. Você pode colocar coloque a sua atenção sobre partes do seu corpo, a fim de você promover uma consciência, uma autoconsciência corporal, uma autoconsciência emocional. Então, você pode se deitar num lugar confortável, né? Pode deitar na sua cama, no sofá, um lugar que você não vai ser incomodado, de barriga para cima mesmo, ali você vai fechar os olhos, né? Deita, fecha os olhos. E presta atenção por alguns minutos na sua respiração. Você começa a prestar atenção na sua respiração, o ar entrando e o ar saindo, né? O ar entrando, o ar saindo. Presta atenção na respiração, nas sensações que você tem no seu corpo. Você vai focar a atenção por alguns minutos na respiração e nas sensações do seu corpo. E aí foca a atenção também para as sensações na barriga, sentir o movimento da barriga, né? O ar entrando, o ar saindo. Você vai prestando atenção nisso. Mude o foco da atenção, você pode mudar o foco da atenção para a perna, por exemplo, mudar o foco para o pé, para os dedos, né? Da parte esquerda do corpo. Depois você pode fazer isso para a parte direita do seu corpo. E você continua prestando atenção em todo o corpo, nas sensações que está tendo, também fazendo foco para o lado direito, para o lado esquerdo, né? E após o exercício, é interessante você permanecer mais alguns minutos aí, percebendo e sentindo o seu corpo completo. Você vai sentir todo o corpo. Um outro tema interessante que já está dentro dos laboratórios há alguns anos, né, é a oração. Então tem a oração centrante, eu estou falando aqui de medicina integrativa, né, que integra várias áreas, e eles consideram também a oração centrante, porque a oração é algo que está também previsto pela Organização Mundial de Saúde. E tanto é que os hospitais têm capelania, tem pessoas que dão assessoria ali espiritual também nos hospitais. Então a oração centrante, por exemplo, é se conectar com Deus. O propósito é estabelecer uma conexão profunda, pessoal, com o morador divino, né, interior. E por meio do silêncio, por meio da quietude, vai enfatizar uma relação carinhosa, uma relação receptiva, sempre renovada com Deus. Tornar-se receptivo, predisposto também a Deus, por meio de uma intenção deliberada, né? Por meio do consentimento e da vontade espiritual. E utilizar uma palavra individualmente escolhida, eles chamam de palavra sagrada. A palavra sagrada, ela representa a intenção de estar presente com Deus em silêncio e deixando de lado as distrações, né? Então, como que faz isso na prática? As palavras neutras eles usam palavras curtas, né? Palavras como paz, amor, agora, ser, natureza, e várias outras palavras. E aí a pessoa repete essas palavras mentalmente, a palavra sagrada sem
repetida na mente, sem mover os lábios, sem mover a boca, sem mover a laringe, né? E vai permitir que a mente se concentre apenas neste gesto de amor. Então, vai repetindo a palavra sagrada mentalmente algumas vezes. A oração centrante, esse chamado de oração centrante, ela não tem por propósito eliminar os pensamentos da mente. Não é esse o objetivo, tirar pensamento. Mas é não resistir aos pensamentos e não se envolver emocionalmente com eles. Deixar os pensamentos surgirem, irem embora naturalmente, retornando o seu pensamento suavemente à palavra sagrada que você estava repetindo, né? Se caso você se perder, se você se distrair. E as sugestões práticas adicionais, então, recomendo a pessoa criar ali um lugarzinho separado, né? Chamado assim de um santuário, né? Você tem ali dentro de casa um lugarzinho reservado, especificamente para meditação diária, para sua oração. Pode ser um pequeno quarto, pode ser um canto isolado do seu quarto ou da sua casa, uma área ventilada, até mesmo um lugar no sofá ou na sala. E ser criativo, então você vai transformar aquele ambiente num lugar de respeito, num lugar de refúgio. E meditar e orar com o estômago vazio também é importante, né? Evitar a meditação e oração por muito tempo, deve ser um tempo curto no começo, né? Os iniciantes devem evitar o excesso e o esforço, se esforçar demais, né, para meditar, e optar por sessões curtinhas, né? Então é melhor priorizar a qualidade em vez da quantidade. Manter consciência com a meditação e a oração diária. O progresso vem com esforço, com a prática, tem isso em mente. 30 minutos de manhã, 30 minutos à tarde, né, à noitinha, tá bom. Tentar abordar cada tarefa, né, e atividade diária também com o mesmo nível de atenção e com a mesma presença que na meditação. E quando você está indo para o trabalho, você pode se concentrar na condução. Você se concentra ali no carro, no ônibus, onde você está, né? Ter as sensações ali do seu corpo no banco do veículo, né? Sentir suas costas, seu corpo encostado no assento. No trabalho, mergulhar mais profundamente em cada tarefa, né? Se concentrar na tarefa. Em casa, estar mais completamente presente com os seus familiares, com seus entes queridos aí. E aí tem a oração terapêutica também. A oração terapêutica é uma prática espiritual, ela envolve a utilização da oração como forma de promover cura, bem-estar físico e bem-estar emocional. Então ela é baseada na crença de que a conexão com a força divina ou transcendente pode trazer alívio para os desafios, para os sofrimentos da vida, essa oração terapêutica. Então tem muitos estudos sobre a oração terapêutica hoje em dia, né? O estudo sobre a eficácia da oração na recuperação de pacientes. Tem uma publicação de 1988 no Jornal Médico, um jornal médico aqui que investigou o impacto da oração intercessória na recuperação de pacientes hospitalizados. E aí, então, os resultados vêm mostrando que os pacientes que foram alvo de orações tiveram melhores resultados clínicos em comparação com o grupo controle. Pacientes que nem sabiam que estavam recebendo oração, né? E diversos estudos exploram também a relação entre as práticas espirituais, como a oração, a saúde mental. Essas pesquisas foram publicadas em periódicos, né, especializados em psicologia, psicologia da religião, saúde mental, como, por exemplo, o Jornal de Psicologia e Teologia e o Jornal de Clínica Psicológica. São pesquisas que indicam que a espiritualidade e a religiosidade podem estar associadas a uma melhor saúde mental e maior resiliência psicológica em momentos de estresse. Tem estudos sobre a oração e a resposta ao estresse também. Os pesquisadores de ciências comportamentais, eles conduziram estudos sobre os efeitos da oração na redução do estresse, na regulação emocional em geral. Essas pesquisas foram publicadas em revistas, né, científicas por pares aí, como por exemplo o Jornal de Comportamento e Medicina Psicossomática, e as descobertas vêm demonstrando que a oração pode ter efeitos positivos sobre o sistema nervoso autônomo, endócrino e ajudar a promover estados de relaxamento e bem-estar. Tem outros estudos neurocientíficos sobre a oração, né? Por exemplo,
estudos que foram feitos com técnicas de técnicas de neuroimagem, como a ressonância magnética funcional, e investigaram os efeitos da oração no cérebro. E é bem interessante essas pesquisas, né, conduzidas em laboratório de neurociências, publicadas em revistas especializadas como a Neuroimagem, como também o Jornal de Neurociências. E esses estudos sugerem que a prática da oração pode estar associada a mudança na atividade cerebral em áreas relacionadas à emoção, regulação do humor e função executiva. Tem meta-análise, né? Meta-análise o que é? São estudos de estudos. Então reúne um monte de estudos e vai filtrar ali o que é mais importante naqueles estudos. Vem mostrando a eficácia da oração intercessória. Então, os estudos sobre eficácia demonstraram que evidências publicadas, né? Publicaram evidências aí em periódicos renomados, como o Jornal Alternativo e Complementar de Medicina, e tem outros aqui, vários. E os resultados vêm apontando, então, que, embora os resultados sejam variados e nem sempre conclusivos, algumas análises sugerem que a oração pode ter efeitos benéficos, especialmente quando combinada com outros tratamentos médicos. Então, por isso que nos hospitais tem um serviço de capelania, né, cada vez mais presente aí. E para você que é profissional da área de saúde, ou você que tem curiosidade de saber mais, de conhecer mais de saúde, tem aí a bibliografia que vai aparecer para você também na tela. Toda a bibliografia consultada, né? Tem aí 2 slides, vai aparecer para você 2 imagens aí da bibliografia consultada para a gente apresentar esse tema tão importante. Importante você saber que você não está sozinho, que você tem ajuda e que a ansiedade generalizada, a crise de ansiedade tem solução, tem como viver uma vida normal.